Bem-vindo à nossa aula de eletrônica de potência. O assunto da aula de hoje é osciladores. Serão um total de 3 aulas. Essa é a primeira aula de 3. Na aula de hoje nós vamos ver definição de oscilador, condições para que um sistema oscile, constante de tempo RC e ainda os osciladores ativos, um oscilador com amplificador operacional e um oscilador com astável a transistor. Definição de oscilador. Os osciladores são amplificadores que geram um sinal de saída sem a necessidade de um sinal de entrada. São compostos por elementos configurados para ganhos elevados e de largura de banda pequena. Os osciladores são encontrados em quase todos os circuitos eletrônicos, gerando sinais de frequência e formas diversas. Podem ser com saídas de onda senoidal, quadrada e triangular. Outra definição para o nosso oscilador, e eu prefiro essa definição, eu tirei lá da Wikipedia e fiz uma modificação, eu prefiro definir um oscilador como sendo um oscilador eletrônico, é um circuito eletrônico que produz um sinal repetitivo, frequentemente de onda senoidal ou de onda quadrada, sem a necessidade de aplicação de um sinal externo. Então estas são as duas definições de oscilador. Osciladores com elementos ativos. Neste tipo de oscilador, temos um dispositivo amplificador e uma rede de realimentação positiva. Um exemplo de oscilador é quando eu tenho, por exemplo, um sistema de áudio. É comum eu ter um amplificador. Então, o oscilador é um tipo de amplificador. Porém, quando eu pego a saída desse amplificador e coloco de novo na entrada do sistema, eu tenho um sistema que oscila. Veja aqui no exemplo dessa primeira figurinha. Imagine você que você tem ligado ao amplificador um microfone. E esse microfone manda o sinal da voz para o alto-falante. Vamos supor que eu aproxime o microfone do alto-falante, vai acontecer aí a realimentação, ou seja, o alto-falante vai fornecer um sinal de áudio para o próprio microfone. É aquele apito que a gente escuta quando aproxima o microfone da caixa de som. Então, esse sistema está oscilando. Então, esse é o princípio da construção dos osciladores ativos. Veja aqui nessa segunda figura, fica mais claro. Imagine que eu tenho um sistema amplificador e esse sistema amplificador é enviado à saída, no exemplo lá do meu sistema de áudio, para o meu alto-falante. Eu pego uma parte dessa saída, uma pequena parte, nosso microfone, por exemplo, no meu sistema de áudio, e devolvo novamente para o amplificador. Isso vai fazer um loop aí de realimentação positiva, gerando aí uma oscilação. No caso da microfonia, essa oscilação é indesejada, mas nos circuitos eletrônicos eu vou gerar essa realimentação propositalmente, de forma que eu faça o meu circuito oscilar. Este é o princípio dos osciladores com elementos ativos. Quando eu vou construir um oscilador eletrônico, eu vou usar um amplificador operacional, normalmente um LM741. Veja aqui no desenho, eu tenho esse triângulo. Veja aqui nesta figura, eu tenho a representação de um amplificador operacional nesse triângulo. É lógico que aqui a gente não mostra a alimentação, enfim, mostra só um esquema, né? Então, tem aqui esse triângulo, a representação do meu amplificador operacional. Ele tem duas entradas, uma chamada entrada não inversora, positiva, e uma entrada inversora. O que a gente faz? Para fazer com que esse amplificador oscile, esse resistor aqui, o R2, vai propiciar a realimentação do circuito. Ou seja, uma parte da saída vai voltar aqui para a entrada não inversora do meu amplificador operacional, fazendo com que ele oscile. E a entrada inversora recebe aí um estímulo de sinal, que pode ser só um pulso no começo, ou pode ser um sinal periódico. Um pequeno pulso basta para a gente fazer aí o sistema entrar em operação. O importante é que o ganho aí tem que ser maior que 1. Então, ganho, nesse caso de amplificador operacional, é dado pela relação do R2, que está aqui na alimentação, dividido aqui pelo R1, que está na entrada
não inversora. Então, para permitir a operação, uma pequena parcela do sinal de saída é aplicada à entrada, de modo a levar o processo de realimentação que determina a frequência da forma de onda do sinal gerado. Na prática, esse circuito não é muito utilizado, por ter alta instabilidade na oscilação, portanto uma frequência não estável, e apresentar aí problemas na realimentação, que propicia aí um ganho contínuo, fazendo com que esse circuito entre em sobrecarga, overshunt. Devido a esse fato, nós não vamos estudar os amplificadores operacionais como osciladores. Os osciladores mais comuns empregados na eletrônica utilizam uma característica dos capacitores chamada constante de tempo RC. Essa característica consiste em o tempo que um capacitor demora para se carregar quando tem a corrente de carga limitada por um resistor é o mesmo tempo que ele demora para se descarregar. Veja aqui na nossa figurinha, eu tenho um capacitor e uma chave que eu posso modificar a posição para a posição A, onde eu vou fazer a carga do capacitor através de R1, ou na posição B, onde eu vou fazer a descarga através do R2. Imagine então inicialmente a chave na posição B e o capacitor descarregado. No momento em que eu ligo, passo a chave para a posição A, ou seja, ligo o ponto A com o C, o capacitor começa a se carregar e vai demorar um tempo para se carregar. Esse tempo é considerado constante, é chamado de tal. O tal é calculado por R vezes C. Se eu mudar a chavinha agora da posição C para a posição B, do A para C, para a posição C, B, eu vou ter a descarga do capacitor, ou seja, vai sair aqui da tensão máxima e vai até zero. O tempo de carga, que aconteceu aqui nesse primeiro gráfico, e o tempo de descarga, que aconteceu aqui nesse segundo gráfico, serão aproximadamente iguais, e é chamado então de constante de tempo tal. É usando essa característica que eu construo os osciladores baseados em constante de tempo RC. O primeiro oscilador que nós vamos ver baseado em constante de tempo RC é o oscilador astável a transistor. O oscilador astável a transistor tem sua frequência de saída determinada pelas cargas e descargas dos capacitores. Esta carga e descarga são provocadas pela comutação de dois transistores. Observando a figura aqui, se dividirmos o circuito exatamente em dois verticalmente, podemos observar que o circuito é simétrico do ponto de vista geométrico. Se fazermos com que o transistor TR1 seja igual ao transistor TR2, o resistor R1 seja igual ao resistor R2, o resistor R3 seja igual ao resistor R4 e o capacitor C1 seja igual ao capacitor C2, a forma de onda de qualquer das saídas, seja da saída 1 ou da saída 2, será simétrica. Isto é, a duração de ambos os níveis de tensão em cada ciclo será idêntica. A frequência de saída é determinada pelos valores de C1 e de C2, e também de R4 e R3. Se rompermos essa igualdade, a forma de onda na saída será assimétrica. As formas de onda tomadas no coletor do TR1 e do TR2, que é o transistor 1 e o transistor 2, estão defasadas em 180 graus. Enquanto uma está em seu nível superior, a outra está em seu nível inferior. Observe os gráficos aqui da saída 1 em vermelho e da saída 2 em azul. Quando a saída 1 está em nível alto, ou seja, com a tensão da fonte, a saída 2 está, aqui em azul, está em zero, e vice-versa. Quando a saída 1 está em zero, a saída 2 tem a tensão da fonte,
fazendo com que os sinais sejam complementares e defasados em 180 graus. Na maioria das aplicações, eu vou usar uma ou outra saída, não necessariamente as duas saídas, mas eu posso ter aplicações em que eu desejo usar a saída. E pelo fato de uma estar complemento da outra, né, estar defasada em 180 graus, posso aí criar circuitos bastante interessantes usando esta propriedade. O período de um oscilador a transistor, de um astável a transistor, é dado por T1 mais T2. Observe aqui na minha figura, T1 é o tempo em que o nível é 1, ou seja, é a tensão da fonte, e T2 é o nível 0 aqui, quando a tensão vale 0 volts. Então, um período é uma variação completa da forma de onda do sinal quadrado. Veja aqui, para o sinal quadrado, eu tenho a parte positiva, T1, e a parte negativa, T2. Portanto, o seu período aqui será T1 mais T2. Está aqui, ó. T é igual a T1 mais T2. O tempo de carga depende da constante de tempo RC. Então, ele é dado pela seguinte forma. O tempo T1 aqui em vermelho é dado por 0,7 vezes C2 vezes R4 lá do meu circuito. E o T2 é dado por 0,7 vezes C1 vezes R3. O período é 0,7, abre parênteses, C2 vezes R4 mais C1 vezes R3 e fecha aqui o parênteses. Então, duas formas de ver o período. Se eu tiver os valores de T1 e T2, basta somá-los. Se eu tiver os valores dos capacitores e dos resistores, basta aplicar esta fórmula. Para obter uma onda simétrica na saída do meu oscilador, muitas vezes eu desejo ter essa onda simétrica, eu vou ter que fazer com que o período 1, o tempo de T1 em vermelho aqui, seja o mesmo tempo de T2 em laranja. Desta forma, eu preciso garantir que lá no meu circuito os transistores sejam iguais, o resistor R3 e R4 sejam iguais e o C1 e o C2 sejam iguais. Quando isso acontecer, eu posso simplificar a minha fórmula. Então, nós podemos escrever que o período é 1,4 vezes R vezes C. Se eu desejar calcular a frequência, a gente sabe que a frequência é dada pelo inverso do período. Então, eu posso fazer que a frequência é 1 sobre T. Então, fica aí, duas formulinhas. Para calcular o período, se o nosso astável a transistor for simétrico, eu uso essa fórmula em azul, T 1,4 vezes R vezes C. E para calcular a frequência, eu uso aqui a outra formulinha azul, frequência é o inverso do período. Se o oscilador não for simétrico, eu posso utilizar as fórmulas em vermelho aqui, para T1, e em laranja para T2 aqui. Desta forma, eu vou determinar qual é o tempo que fica ativo, portanto, em nível lógico 1, ou seja, que a saída igual ao valor da alimentação, e o tempo que o nosso oscilador fica desligado, em 0 volts. Vamos ao primeiro exercício. Determine o período e a frequência do oscilador do esquema abaixo. Dá um pauzinho no vídeo e tenta resolver esse exercício. O exercício resolvido fica assim. Por ele ser simétrico, nós vamos usar a fórmula T é igual a 1,4 vezes R vezes C. Portanto, substituindo os valores, 1,4 vezes 22 kg vezes 47 nano, nós vamos ter um período de 1,4 milésimos de segundo. Para saber a frequência, basta calcular o inverso do período. Então, aplico a fórmula. Frequência é o inverso do período, que vai dar 1 sobre 1,4 milissegundos. Eu tenho aí uma frequência de aproximadamente 689,6 Hz. Vamos para o segundo exercício. Determine o valor de R4 para que o tempo T1 seja igual a 0,4 milissegundos. E o valor de R3 para que T2 seja igual a 0,6 milissegundos. Calcule também a frequência deste oscilador. Dá um pause no vídeo e tenta resolver esse exercício. O exercício resolvido fica assim. Pelo fato deste oscilador ser assimétrico, nós vamos ter que empregar as fórmulas de T1 e de T2
para o período 1 e para o período 2. Para T1, nós vamos ter, então, 0,7 vezes C2 vezes R4. Substituindo os valores, nós vamos chegar a um R4 de 57,1 km aproximadamente. Para T2, eu vou aplicar a fórmula aqui em laranjinha, amarelinho, 0,7 vezes C1 vezes R3. Substituindo os valores, eu vou chegar a um R3 de 85,7 kΩ aproximadamente. Se eu tenho agora o tempo de T1, que é o tempo que vai ser ativo o sinal, e tenho o tempo de T2, basta então somá-los. Veja aqui, ó, o período, o tempo de oscilação desse oscilador vai ser o tempo de on, T1, e o tempo de off, T2. Isso já é dado no nosso exercício, 0,4 mili e 0,6 milissegundos. Se eu somar esses dois tempos, eu vou ter aí 1 milissegundo. Porém, eu poderia ter usado a fórmula onde eu tenho lá o C2, o C1, o R4 e o C3. Se você chegar e fizer essa continha aqui, pelo fato da gente ter arredondado o valor de R4 e R3, você vai chegar em alguma coisa aí na ordem de 996 microsegundos, que é quase 1 milissegundo. Seja de uma forma ou de outra, nós vamos chegar em um período de 1 milésimo de segundo. Se o nosso período é de 1 milissegundo, eu aplico lá a fórmula para determinar a frequência. A frequência é o inverso do período, portanto, 1 sobre 1 milissegundo, eu vou ter uma frequência de 1 kHz. Então, os valores de R4 e R5 serão 57,1 kg e 85,7 kg, respectivamente. E a frequência deste oscilador será de 1 kHz. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!